Oi, estamos começando mais um episódio do podcast do CBMEV Prescrição Original. E eu estou aqui do lado de Tatiana e a Paulinha, e nós vamos começar a falar com uma pessoa muito, muito especial, que é a Flávia. A Flávia Oliveira é médica, maratonista e escritora. E é uma médica, é uma pediatra, né, que pratica a medicina do estilo de vida, que só por aí a gente já vê o quanto a gente pode fazer essa mudança, né, desde cedo. Sim, com certeza. Primeiro eu queria agradecer e falar de MEV e pediatria, é tudo que eu mais amo. Vamos ter um papo bem bacana. Porque fazer MEV na pediatria é já pensar lá na frente, né, Flávia? Sim, eu falo que eu sou pediatra das crianças centenárias. Quando eu vejo uma criança, eu vejo ela com 80 anos. Para chegar nos 80 com qualidade, você precisa ter uma jornada, e essa jornada vai depender muito de quem está em volta dessa criança, incluindo nós médicos, mas a família, como essa família vai ser orientada a tomar as melhores decisões. Ninguém chega nos 80 anos bem do nada. Então, essa visão meio futurista, ela é real mesmo, e quem é pediatra tem que desenvolver essa visão para fazer diferença. Eu falo assim, essas crianças vão estar dominando o mundo quando a gente for idoso. Então, também tem a ver com a gente, com a nossa vida. Então, são decisões que começam desde cedo. Na verdade, quando a gente pensa até antes de engravidar, as decisões do estilo de vida, a gente já sabe já impactam na criança, né? Já sabe, através do DORAD, que é a origem desenvolvimentalista das doenças, você já tem impacto na gestação de como essa mãe teve o estilo de vida dela antes, de como isso vai afetar a criança no futuro. Então, o buraco é mais embaixo mesmo, de verdade. A mãe que leva a criança contigo, ela já sabe que você faz uma pediatria diferente? Sabe. E aí acaba ficando quem tá pronto para escutar. Eu dou muita chinelada. Então, tava aqui, até o Léo falou, olha, tá dando chinelada. Porque, na verdade, eu não quero perder a oportunidade de falar. Por mais que às vezes a pessoa se incomode com o que eu falei, ela escutou. E alguma coisa ficou. Eu não quero perder essa oportunidade, mas realmente tem situações que eu percebo que a família não está pronta para escutar. Eu tento ao máximo usar as ferramentas da própria MEV, da entrevista motivacional, tudo, mas é difícil muitas vezes, porque quando o estilo de vida dos pais está muito deturpado, eles não conseguem enxergar que a mudança tem que começar neles. Esse que é o ponto. Mas a maioria que vem comigo sabe que vai ter uma abordagem mais voltada para a saúde do que para a doença. Para a doença, né? E é engraçado que eu sempre faço essa pergunta quando eu vejo pais e filhos que vão juntos no consultório, né? Falo, a gente morreria pelos filhos da gente, mas a gente seria saudável pelos nossos filhos? Porque é essa rotina saudável que a gente apresenta para eles de uma forma muito natural, que vai fazer com que eles realmente sejam saudáveis, né? Exato. E geralmente quando a gente vai no consultório com o filho, a gente vai levando um problema, né? E o pediatra vai lá e dá o diagnóstico. Aí quando a gente vê como foi que essa medicina do estilo de vida entrou na tua vida, Flávia? Eu acho que eu sempre fiz. Eu tenho pacientes meus bem antigos, de 16, 17 anos, que as mães falam, Flávia, você sempre foi uma pediatra diferente, no sentido de olhar mais para a saúde mesmo, perguntar da atividade física, perguntar do sono, não aquela coisa que a gente estava falando, né, do pesar, medir, enfim, fazer aquela coisa, pediatria, puericultura básica, que é importante, claro, mas eu sempre tive essa visão. E aí, o consultório, eu fiz neonatologia, então eu trabalhei muito tempo em UTI neonatal, terminei, assim, parei de trabalhar em hospital quando o meu segundo filho nasceu, então já faz uns 10 anos que eu não dou mais plantão, e fiquei só no consultório. O consultório tem uns 15 anos, e a jornada da MEV foi muito interessante, porque eu já tinha essa questão da saúde, e aí depois, uns 5 anos do consultório, eu comecei a fazer oficina de culinária para mãe, eu sempre gostei muito de cozinhar e tudo mais, e aí no ano de um ano antes da pandemia, 2019, uma colega foi para Harvard fazer o curso, e ela me ligou de lá e falou, achei o seu lugar no mundo, você já faz um negócio que chama medicina do estilo de vida. E que você ainda não nomeou. Você não sabe o que você faz. E aí eu fui ver o que era. Eu falei, nossa, eu faço isso, não sabia que tinha um nome, né? E que tinha tanto embasamento, enfim. E aí eu fui atrás, e eu pensei em fazer. E para Harvard veio a pandemia, eu não quis fazer online, enfim, e acabei caindo na pós do Einstein, que foi em 2021. E aí é um caminho sem volta. Para mim, não dá. Eu não consigo mais fazer uma consulta que não seja tradicional, assim, que não seja MEV. Mesmo quando é uma otite, né? Assim, não tem como não perguntar. Não tem como não perguntar. E
E eu entendo que ainda é uma quebra de paradigma, porque não está ainda muito... As pessoas querem a pílula mágica. Querem o remédio, né? Eu Querem quero o remédio, o milagrezinho daquele problema, né? Exato. E aí a gente vê, né, os aumentos dos índices de obesidade na faixa pediátrica, a gente vê o aumento de doenças, né, da piora da saúde mental, então ansiedade, depressão, o aumento do risco de suicídio. Então, assim, todos esses pilares, né, vão ajudar na saúde mental. A Tati estava falando sobre isso, né, Tati? Eu me lembrei agora de um dado desse ano de 2023, que houve um aumento de 40% de afastamento do trabalho por transtornos mentais, né? E na minha prática eu tenho visto pessoas muito jovens, já logo no início, não conseguem trabalhar por conta de transtornos mentais. Muitos deles nem psicoterapia faz. E aí eu te pergunto, assim, o que você tem visto, assim, na prática, né? O quanto que a medicina do estilo de vida pode contribuir para esse futuro adulto, né? Mais fortalecido mentalmente, né? Falando. O que é que você percebe que a MEV pode trazer de contribuição? Eu acho que é o contexto geral do estilo de vida, então, principalmente o esporte. Sim. Até porque eu sou atleta, né? Vou puxar a sardinha. Maratonista. Ninguém percebe o shape desta mulher, que ela está toda elegante, coberta, mas é uma coisa que inspira todas nós. Obrigada, Lívia. Mas está incrustado no meu DNA. Né? Eu sempre fiz esporte. Meu pai que me levou para esse mundo. E eu acho que o esporte ele acaba agregando muitos elementos em relação à saúde mental. Desde a questão do bem-estar físico, da autoestima, você está movimentando o seu corpo, até do BDNF, que a gente estava falando, né, que é o fator neurotrófico cerebral, que é um fertilizante cerebral, que faz você ter uma memória melhor, ser mais inteligente. Cerebral. A modulação dos neurotransmissores, endorfina, tudo que é um prazer, né, quando você termina uma atividade física. Eu falo pro meu filho de 13, eu nunca me arrependo de treinar, às vezes dá preguiça, mas eu falei para ele, algum dia você se arrependeu de ter ido, depois que terminou? Ele falou, não, mãe. Então, esse tipo de situação vai fortalecendo a criança. Além das derrotas. Sim. Que vai ter que começar a lidar. Vai ter que começar, que é um dos motivos principais, eu acho, da geração, de estar acontecendo isso que você está falando. É a dificuldade de entender que o sofrimento faz parte inerente da vida. Eu gosto muito de uma analogia da Malévola, da história da Bela Adormecida. Então, quando a Bela Adormecida nasceu, ela foi muito desejada e os pais fizeram aquele batizado e tal, e não chamaram a Malévola. Porque eles não queriam chamar o mal para a vida da filha, né? Para a vida da filha deles. Só que a Malévola vai, né, no batizado. Ela aparece, porque a vida é assim, uma hora vai aparecer. Sim. E joga a urucubaca lá do dedo e tal, e mesmo assim os pais isolam ela, em vez de prepará-la para aquilo, e no final ela vai com o dedo e vira Bela Adormecida. Então, o que eu brinco no consultório é, convida a Malévola para a vida do seu filho. Que seja em pequenas doses, né? Que seja gradual, pequenos desafios que a criança vai ter. Desde que é bebezinho, aquele bebezinho que a gente manda colocar de bruço, e o bebê quer rolar e o braço tá... Não ajuda ele no primeiro segundo que ele tá com dificuldade. Tenta fazer ele entender o movimento. Depois, claro, você vai ajudar. Então, acho que falta um pouco isso. Muitos da nossa geração tiveram educações muito rígidas, e aí foram do 8 para o 80. Uma flexibilidade total, né? Super proteção. Exato. E aí vem muito a questão do esporte, porque daí fica com dó. Ah, mas ele vai perder. Ah, mas ele tá chateado. Ah, mas então é melhor não ir. E aí fica evitando. Ai, que nem hoje uma paciente falou no consultório. Ela falou, doutora, ela é super atleta, mãe. O pai médio e a babá que fica muitas vezes levando as crianças, estilo de vida péssimo. E aí ela falou, às vezes tem uma garoa, acho que eu não vou levar as crianças pro clube para fazer atividade física. Ela vai levar, sim, vai sim. Aí as pessoas, mas coitado, tá chovendo, então não sei o que, entendeu? Então falta um pouco disso e eu acho que é um conjunto. E tem uma coisa interessante do exercício físico, né, que é a superação. Ele vivencia aquilo, né, e leva isso para a vida também, né? Capacidade de superação. Em equipe, né? A conexão. Conexão social. Porque a gente eles são desafiados a encontrar frustração, que hoje a gente não deixa mais os filhos, a gente não quer que os filhos passem por isso, né? E isso é um aprendizado. Então, assim, eu tenho um filho atleta, então perdeu, eu falei, não é o fim do mundo.
Aí eu pego e mostro um vídeo de um grande atleta de basquetebol que falou que ele falhou várias vezes e ele teve que se superar para poder chegar a ser o melhor do mundo. Aí eu falei, é isso que é o esporte, né? E aí você leva isso para a vida, fora de todos os outros benefícios da atividade física, né? E eu acho que, sabe uma coisa que eu acho interessante falar? Quando você faz uma grande escolha na vida, uma escolha central, por exemplo, vou ser atleta, não precisa necessariamente ser atleta, mas vou treinar. As escolhas periféricas, as microescolhas, elas vão naturalmente se inserindo. Porque se eu, quando era criança e nadava, eu me preocupava, porque eu não vou tomar refrigerante, porque se eu tomar refrigerante, eu não vou me sentir bem, açúcar, não sei o que, eu não vou nadar tão bem. Se eu for dormir tarde, eu vou ficar cansada, eu não vou ter tanto rendimento. Então, quando você tem uma escolha central, e o esporte acaba sendo importante na infância, por isso que eu trago muito, as outras escolhas vão andar junto. Então, todos aqueles pilares da MEV vão virar uma engrenagem que a coisa vai girar. Então, a criança que faz esporte, ela vai se alimentar melhor, ela vai dormir melhor, ela vai ficar menos tempo na tela, então ela vai ter mais conexão. Então, assim, entra em tudo, né? Então, é muito bacana. Por isso que eu falo do esporte como uma escolha central, né? É um hábito angular, né? É um hábito angular. Acaba puxando outros hábitos saudáveis. Exato. E aí vai criando todo um fortalecimento mental para aguentar o baque. Porque realmente a gente hoje é o segundo país no ranking mundial de burnout. A gente só pede pro Japão. E o primeiro de ansiedade, né? E cada vez mais. Um percentual imenso de falta de engajamento no trabalho. Acho que talvez mais de 70% das pessoas não estão engajadas, não se sentem naquilo que faz, pertencentes, né? Não se sente pertencente, não sabe o propósito, né? Não, assim, vive sem sentido, né? Com certeza. E aí talvez outros pilares sejam importantes aí, né? Sim, o burnout é uma coisa que eu trabalho muito no consultório, dentro da pediatria, porque tem muitos pais que estão em burnout. Sim. Como é que eu vou falar alguma coisa com uma pessoa em burnout? Exato. Como é que ela vai cuidar da criança? Não tem condição. Não tem condição nenhuma. É olhar dar ferramenta para quem não consegue usar. E na pediatria, né? Você aborda o estilo de vida da criança, não tem como não abordar do pai, né? Não tem, porque assim, até quando eles são bebês, é mais fácil eu virar e falar, olha, quando é bebê, antes dos 4 anos, normalmente o único esporte estruturado que você consegue orientar é a natação. Então, é meio que natural, os pais até levam. O problema é depois. Quando a criança começa a ficar um pouco mais velha, se os pais não estão nesse fluxo de fazer, começa a ter questionamento. Por que tem que ir se você não vai? Por que tem que comer isso se você não come? E eu falo para os pais, você está sendo o adulto que você quer que seu filho seja? Essa é a pergunta. Você está sendo a pessoa que você quer? Seu filho, você espera o quê quando você olha para ele? Você quer que ele seja o quê quando ele tiver 20, 30 anos? Como que você espera que ele esteja? Que é a questão das crianças centenárias, né? Até recentemente, a minha mentora, enfim, ela teve um insight de falar essa coisa das crianças centenárias para mim. Ela falou, você tem que entender que esse é o seu papel. E aí, a gente até gravou um vídeo do meu filho com um amigo meu, que é mais velho, que tem 66 anos. E aí, a gente tá montando ainda o vídeo, mas o vídeo basicamente é assim, eu vou falar assim, você tá vendo esse idoso que tá correndo, super ativo, que tá bem, que tá brincando, que tá, né, fazendo as suas atividades? Ele é seu filho. Você já morreu. Você não tá mais aqui para ver ele nessa idade. Nossa. Só que ele só chegou aqui por Potente. causa das escolhas que você fez lá atrás. Você tá fazendo as escolhas certas? Que é o que você falou. Eu morreria pelo meu filho. Morrer é fácil. Agora, muda o estilo de vida por ele. Se joga na frente, morrer é fácil. Vive por ele. Vive muda hábito. Saia da gostei. sua zona de conforto. Exato. Entenda as suas limitações e as múltiplas possibilidades que a gente tem, né? Porque existe uma resistência muito grande, porque o que eu vejo, quando um pai leva um adolescente no consultório, ele fala assim, olha, ele só come besteira, ele só come, ele só faz isso, ele só faz. Falei, quem que comprou? Quem é o facilitador desse mau hábito? Perfeito. Né? Porque a mesmo. gente precisa questionar. O seu filho tá com uma alimentação rica em ultraprocessado porque você está contribuindo para isso. Mas a partir de agora a gente vai ter que criar realmente uma rotina para que na casa de vocês mude. Não tem como. Mas aquele questionamento é muito comum, né? Papai come hambúrguer
come picanha, e aí não quer que eu coma, quer que eu coma salada, né? É sacanagem, né? Grande sacanagem. Grande sacanagem. E aí a gente fala assim, né? Quando a gente muda um pai, e eu vejo muito o inverso, que eu atendo adultos, né? A gente mudar os hábitos dos adultos, quando a gente vê, fala assim, doutora, meu filho tá começando a comer tomate. Não tem segredo. Não tem segredo, tá na mesa, tá à disposição, a criança vai ser inserida nesse meio, né? Sim, o sentar à mesa é uma coisa importante, né? Que a gente Você tem pode olhar perdido, bem, né? Tá tentando tão menos agora, o né? sentar Cada à um mesa senta hoje num canto com a tela. Exato. E nesse momento da refeição se perde, se vê né? mais, perde. Eu sou muito eu já tive até um perfil que chamava Pediatria na Mesa, que é uma questão do sentar à mesa mesmo. É muito potente sentar na mesa. Tem trabalho mostrando que 3 refeições, imagina, a gente tem 21 refeições grandes, durante a semana. 3 refeições no adolescente já diminui o risco de ansiedade, de depressão, aumenta a chance de experimentar alimentos novos. Então, 3, gente, de 21, na boa. Dá pra gente se organizar. É muito né? Já faz pouquinho. diferença. Durante a semana não dá, tem um fim de semana, que é o que você falou. Cada um vai para um canto. E é o que eu falo no consultório. Quando seu filho for mais velho, for um adolescente, que horas que você vai olhar no olho dele para sentir que ele não tá legal? Para sentir que, de repente, ele tá sofrendo um bullying na escola? É na hora do jantar. Só nesse momento. É na hora da né? refeição, que você tá no mesmo nível. E ter o olhar atento, né? E o olhar atento. Porque essa é a função do pai, né? Porque a gente está no consultório ali facilitando jornadas, mudança de estilo de vida, mas o pai está ali para a construção de todos os outros fatores, né? Sim. Sociais, né? Psicológicos, emocionais dele. E eu sou muito alerta, sabe? Eu olho pro meu filho, o meu mais velho, eu falo, o que aconteceu? Né? Aí ele fala, nada. Eu falei, aconteceu sim, só vai sair daqui depois que a gente conversar. Faço a mesma coisa. Aí eu falei assim... Eu fico assim, ó. De olho. E o quanto é importante olhar, né? Porque a gente estava falando sobre isso antes, sobre os filhos de quarto, né? Que as crianças hoje, né, ficam muito tempo isoladas com tela, né? Cada vez o estilo de vida saudável vai se afastando, porque quanto mais tela, né, aumenta os riscos de doenças. Sim, e todas, né? Todas. Físicas, mentais, todas as possíveis. Vamos, tanto assunto, meu Deus do céu, cabeça fica. Mas enfim, falamos da importância do exercício físico, falamos da alimentação, a gente, né, abordou, eu vi um artigo muito interessante mostrando quanto que a alimentação baseada em vegetais nos deixa menos suscetível ao estresse, né, um trabalho com estresse pós-traumático. E agora, né, entrando aí nessa questão, a importância do manejo dos tóxicos, né? O controle dos tóxicos, na verdade, né? Sim. E aí? É complexo. Porque, na verdade, hoje no consultório, assim, a questão da bebida alcoólica, a questão do uso de drogas, e aí, como a gente conversou, uso de telas, dá para pôr no mesmo patamar. Sim. Porque eu já vi coisas no consultório, assim... Crianças muito pequenas, de 11, 12 anos, literalmente viciadas. Não tem outra palavra, é adicção mesmo, né? E com o uso de drogas, eu tenho menos no consultório, acaba não vindo, mas já tive. E a questão, eu acho que volta àquele ponto que a gente estava falando antes, é da informação, mesmo para o próprio adolescente, do que aquilo vai causar nele, né? Eu gosto de usar muito uma analogia que eu falo assim, já conversei com vários sobre isso, porque eles vieram me perguntar sobre drogas, né? No consultório eu atendo de 0 a 18, né? E eu falo assim, imagina que no seu cérebro tem vários interruptores, que são os genes, eles estão desligados. E aí você tem lá um interruptor da maconha, né? Que está desligado. Se você nunca fumar maconha, ele não vai ser ligado, você vai morrer, e aí você nem vai passar isso mais pra frente. Agora, se você fumar uma vez e você tiver esse interruptor lá, ele vai ser ligado. E aí, meu amigo, vai ser difícil desligar. E aí não é a força de vontade, porque tem muito disso. As pessoas acham que é para parar de fumar, para parar de... É força de vontade. Não é força de vontade. Cerebral. É uma coisa... É muito mais profundo do que isso. Claro que tem que ter uma vontade. Falando que não tem. Sim. Mas não adianta só ter vontade. O ambiente vai ajudar no hábito. E esse começo, esse... start. No congresso, o Dr. Lotufo falou sobre isso, na parte de pediatria, sobre álcool e drogas, na infância e na adolescência. O quanto é diferente o primeiro uso na adolescência e o primeiro uso na vida adulta. Faz muita diferença. É um cérebro em formação. Exato, né?
Recentemente, eu estava vendo um documentário, uma série do Netflix, que é o Império da Dor. Vocês já assistiram? Uhum. E aí, eu estava assistindo, e assim, é meio pesado, Ele é né? pesadão. Pesadão. Eu fiquei meio deprimida. Eu fiquei meio mal também. E aí, foi muito doido. E aí, eu tava assistindo e faltava o último episódio. Meu marido adora terminar antes do que eu as séries. Ele já tinha visto. Eu falei, eu quero ver o último episódio. Aí, não tinha ninguém em casa. Eu falei, agora é a hora. Agora eu vou assistir o negócio. Sentei lá com a pipoca. Quando eu tô começando, entro de 12 anos, né? Eu tava com 12. E aí, o de 10 foi lá pra dentro, foi tomar banho e tal. O de 12 parou, voltou, sabe? Assim, quando... Mãe, o que você tá assistindo? Tinha acabado de começar o último episódio. Aí eu falei, por que você quer assistir? Não, eu quero saber o que é. Aí eu expliquei. Eu quero assistir. Beleza, Aí eu vamos expliquei, lá. é o seguinte, vai acontecer o seguinte. Esse Império da Dor, para quem não assistiu, fala sobre a codeína, né? A Oxycontin. O Oxycontin, como que foi nos Estados Unidos o processo todo de vício, né? Muitos adolescentes morreram, enfim. Às vezes com uso único, teve descrição de uso único e morrer. E aí, na série, tem um personagem que é um exemplo, né, do que aconteceu. E o cara tá no último episódio praticamente já sem usar, mas é o interruptor. Ele ligou o interruptor. E aí eu falei pra minha filha, olha, ele vai morrer de overdose. Ai, mas eu falei, vai acontecer. E aí tem uma cena que ele já tá bem, ele já tá sem usar, mas ele tá num lugar, num hotel, tem um barulho do lado, ele vai no quarto do lado e lá tem 2 pessoas mortas e um monte de comprimido. Já que você continha, um monte. Meu filho, gente, ele tava sentado, ele não quis nem sentar no sofá pra assistir. Ele fez assim, não usa. Não, ele começou a ficar desesperado de ver que o cara ia usar. Eu falei, filho, não é culpa dele. Não. É muito complicado para ele não usar. E ele vai usar até morrer. E aí ele viu, sabe? E aí ele ficou, assim, pesado, né, gente? Mas ele tava comigo, né? Isso é importante, né, Flávia? Não deixei ele O sozinho. acompanhamento explicando. para direcionar o que a criança vai ver, assistir. Eu tô falando isso, alguém pode achar que eu sou louca de ter deixado ele Não, eu Mas, acho gente, aquilo Não, lá, com seu suporte, com sua presença eu tava na hora. junto com ele, eu verdade. falei, filho. Sim. E aí eu fiquei Explicando. mal de ver também. É Pesado, triste ver é. um ser humano chegar assim. E dá dó, porque ele se esforçou, ele conseguiu É. parar. Tinha um programa lá nos Estados Unidos, né? Que eles tomavam até metadona e tal. Ele tava tomando. Mas eu falei, você entende por que não dá para usar nenhuma vez? Porque vai chegar um momento que eu não vou estar com ele. É. O que vai guiar ele em usar e não usar? Começa, e aí a gente volta àquele ponto de novo, com os pais nessa jornada, e falando, e explicando, e trazendo informação, porque para que a ele não é partir da bobo. informação ele faça as escolhas. Claro, né? não dá para falar isso para uma criança, para o meu de 10 já não ia rolar. Pro de 1 ao 7. Não era o momento, né? Mas o meu de 12, Mas a gente cada brinca que vez- ele é de 12 com alma de 80. Então, a gente consegue ter algumas conversas um pouco mais profundas, sabe? Então, é isso, é trazer informação em relação aos tóxicos. Eu acho que isso é a principal função do pediatra. E é muito interessante isso que você traz, da tela, estando aí, né, no mesmo patamar. Não mesmo. Né? Para mim, assim, A dicção. eu acho que em breve vai acontecer alguma coisa desse gênero, de incluir, porque é muito visível para mim. E eu não tô falando só de criança, tô falando dos adultos, tá? Adultos também, né? Porque uma vez eu até brinco no consultório, às vezes tem pai, que eu tô lá na consulta e tal, e me incomoda muito e eu peço para desligar. E tem uma história engraçada, de um amigo meu, médico, consulta de rotina, pô, a criança vem poucas vezes, não era um bebezinho. E ele lá mexendo, eu falei, desculpa atrapalhar, mas assim, essa mensagem que você está mandando, a guerra da Ucrânia vai terminar se você mandar essa mensagem? Porque se for, eu não quero ser culpada. Ai, fala que exagero. Eu falei, cara, você não consegue ficar 1 hora na consulta do seu filho? Estar presente, né? Olha o que ele tá vendo. Ele tá vendo você na consulta dele olhando no celular. São 60 minutos. Aí ele parou, assim, chinelada, né? Chute, né? Cotovelada. Mas, às vezes, a gente tem que ser assim. É isso, um hábito, ele se torna um vício. E aí depois não dá para voltar atrás. E hoje, né? quais são as orientações que a gente tem em tempo de tela para as crianças? Então, a princípio, até os 2 anos é 0. Mas a gente sabe que... Pois é, eu acho Não, tão... eu acho super complicado. Aí, Como dar um celular para uma criança de 2 zero. anos? 10 anos? Aí, Não. dependendo do que a gente vê da sociedade brasileira, é muito parecido, mas de 0 a 2.
É zero tela. Inclusive, dentro do guideline da OMS de sedentarismo e atividade física, está escrito lá também que é zero, né? Tem até um autor, um neurocientista francês, que ele fala que ele recomenda 5 anos. Ele é mais ainda cotovelada, que é um livro que chama A Fábrica dos Cretinos Digitais. Se tiverem interesse, é um livro que eu acho que deveria ser dado na maternidade. Tipo, a criança nasce, você dá o livro para o pai e para a mãe ler. Depois dos 2 aos 5, é 1 hora, meia hora. E aí o limite seria 2 horas. Para qualquer idade. Para qualquer idade. Só que a gente sabe que não. A média tá 9 horas. 9. A gente tem 24 horas. E aí muito tempo. É muito tempo, né? E aí eu até brinco no consultório. Você precisa fazer atividade física, musculação, por exemplo, os adolescentes. Tia, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Eu falo, não, peraí, vamos fazer uma conta. Eu adoro essa conta. 1.440 minutos por dia. 10.080 por semana. Eu tô pedindo pra você fazer 60 minutos na semana de atividade de fortalecimento. Você tem tempo. É que você não quer. Porque rodar o dedinho no celular, quando você viu, passou 60 uma minutos hora. passa voando. Não passa? Né? Passa voando. Pra gente, não acontece às vezes com a gente. Não, eu não tô falando que eu sou alecrim dourado, gente. Não, Assim, a gente olha mesmo. E quando vê, passou. E aí você fala que você não tem tempo. Não ter tempo é uma coisa um pouco relativa, né? Então, o tempo de tela tá cada vez maior. E eu vejo isso no consultório. E fora que eles aprendem com o tempo de tela a mudar todo tipo de padrão, né? De linguagem, de comportamento e relacionamento, né? Porque hoje você é medido pelo like, né? Eles acham que eles estão tendo um relacionamento amoroso. Nossa, perfeito que você falou. Né? Eu adoro dar exemplo, tá, gente? Desculpa, mas eu adoro. Claro. Tem uma paciente que veio hoje e eu tava falando com ela sobre isso, sobre essa questão dos relacionamentos e como, assim, eles não sabem mais chegar em ninguém, pessoalmente, né? E o meu filho tem celular, eu dei celular agora com 12, ele era quase um ET, porque todo mundo tinha, ele não tinha, só dei porque realmente foi necessidade da escola. E aí eu falo, cara, você não tem privacidade, eu vou olhar o seu celular. E isso é uma coisa que deve ser feita e orientada pelo pediatra. Porque tem pai que acha que não pode olhar. Não, mas a privacidade, peraí. Privacidade com 12 anos? Não, eu vou olhar para te orientar. Eu sempre falo isso. Eu falo, eu não sou melhor que você, eu só vivi mais. Você tem 12, eu tenho 46. É só fazer a conta. Eu não sou um ser supremo, eu só vivi mais que você. E aí um dia eu olhei uma mensagem de uma menina que ele falou que estava gostando e a menina, tipo, deu um fora nele, ainda por cima, deu fora no seu filho. Machuca. Pelo menos ela não quer que sofra, né? E aí eu vi que ela escreveu no WhatsApp. E aí ele respondeu, tal. Eu falei, Lucas, eu vi a mensagem da fulana. Aí eu falei, como que você se sentiu, filho? Fiquei chateado. Tá? Falei, deixa eu te falar uma coisa. Nunca faça isso. Jamais fale uma coisa pessoal, uma coisa íntima no WhatsApp. Ou você fala pessoalmente, ou você liga. E aí hoje uma paciente minha, eu tava falando isso, o pai falou, então, esses dias, eu tava vendo, ela deu um fora no menino, pelo WhatsApp. O pai falou, eu não sei, eles não sabem mais conversar. E assim, ela realmente falou, tia, mas eu vou ligar, é muito estranho ligar. Então, pra vocês é estranho ligar. Só que entenda que é uma coisa íntima. E tem outro detalhe, eu falei pra ela, você foi lá e escreveu um negócio íntimo seu. Aí você fala, não, mas eu escrevi para uma super amiga. Aí amanhã vocês brigam. Aí ela pega esse áudio e manda para alguém. Aí, minha filha, o negócio vai pegar, entendeu? Então, assim, quem que tem que fazer essa orientação? É o pai e a mãe. Eu tenho que virar para o pai e mãe e falar, você tá olhando o celular do seu filho? Você tá checando o que ele tá fazendo? Que tipo de conteúdo ele tá assistindo? Se ele entra no TikTok, se ele não entra? Se ele entra no Instagram, se ele não entra? O que ele tá... Porque... Gente, é um mundo desconhecido. É que nem você e que qualquer pessoa pode ter acesso, né? Qualquer pessoa. Você sabe com quem... E às vezes, conversando. Às vezes, tá conversando com um pedófilo. É verdade. Não é brincadeira. É bem sério isso. Aproveitando esse assunto que eu acho super bacana, né? Flávia, o que você toma, assim, como sinais de alerta do comportamento do adolescente que está muito viciado na tela, que provavelmente a gente pode levar pra gente também, deve ser mais ou menos os mesmos. Sim. Acho que o primeiro sinal é o isolamento. É o não querer se compartilhar, sabe? E existe, claro, o adolescente tem aquela questão um pouco de realmente se fechar, às vezes não quer uma festa de família, ficar lá com todo mundo, mas é uma coisa pontual, é eventual. Agora, habitualmente, ficar dentro do quarto, fechado,
com fone, ou seja, nem escutar o que ele tá vendo, nem escutar você tá escutando. Vocês concordam? O fone é pior ainda. Pior Ele ainda. tá lá fechado, você não sabe nem o que tá acontecendo. Então, isso é um sinal. E aí, quando a gente pensa em casos mais graves, a gente pensa no parasuicídio. Vocês conhecem esse termo? Não. Para suicídio tem alguns sinais de alerta. Que daí, assim, e não precisa ser tão extremo. Tá? Que é excesso de sono ou falta de sono. Todos os extremos. Falta de cuidado pessoal. Tipo, tá descabelado, não quer escovar o dente. Quer tomar não banho. Quer tomar banho. Tá com a roupa toda ferrada, tá tudo esquisito. Aí tem, come demais, come de menos. Todos esses, que são os pilares da MEV, né? O dormir, o comer. Gostava de fazer determinada atividade, não quer fazer mais. Nossa, adorava jogar futebol. Não quer mais descer pra brincar com os amigos no prédio. Estranho. Um dia, tá beleza. 2 dias, 3 dias. O parasuicídio, ele passa muito batido, viu? Eu tenho uma paciente, uma vez que ela chegou no consultório, eu bati o olho nela, ela é uma psicóloga, me sacou, me ligou, falou antes. Ela tava, assim, acabada. Descabelada, uma menina que era super vaidosa. Eu falei pra ela, olha pra você não tá legal. Foi na pandemia. E ela ficava no Roblox, jogando sem parar. Um dia ficou 10 horas sem parar. E ela falou pra mim que tinha amigo que põe a fralda. Olha não parar só. de jogar, tá? Pra não ir no banheiro. Isso é real, tá? Nossa. Então, e aí a mãe, o que deu... Start. E é uma mãe presente, eu conheço ela há muito tempo. Ela falou que foi umas 2 semanas que o negócio, por ela ser psicóloga na pandemia, ela tava trabalhando pra caramba. Piscou. Ela falou que criança veio, que sobrevive. deixou, e aí um dia ela encontra uma menina de uma meninazinha que ela foi trabalhar, deitada em cima do computador. Ela falou que a sensação que ela teve, ela falou, Flávia, como se eu tivesse encontrado ela na Cracolândia. Sim. Você entendeu? Então, assim, é muito agressivo, né? Então, ela já estava com vários sinais de parasuicídio. Então, são esses sinais de alerta, principalmente essa questão do isolamento. E uma coisa que é importante sempre pensar mas ele tá lá fechado, ele não quer conversar comigo. Nem estava falando do seu filho. Eles querem, eles adoram que a gente fale com eles. Recentemente, eu tive um paciente no consultório. Apesar de fingir que não, né? De durão, entendeu? Apesar de fingir que não. Não quero, tá, não sei o quê. E eu tenho um paciente que tem 14 anos, joga basquete também, um querido, e a mãe levou, e sabe aquela cara, aquele emoji? Aí eu comecei, eu falando um monte de coisa, tá? E a mãe dele é minha amiga, e eu falei, nossa, sua mãe é muito engraçada, a gente rindo, ele assim, ó. E a gente, as mães assim. E eu não ligo pra cara feia. Eu falo na minha casa, eu falei, cara feia pra mim, fome. Eu não vou ficar sensibilizada com a sua cara feia. E aí eu falei um monte de coisa de atividade física, da questão do anabolizante, ele lá. E ele com aquela cara. E aí quem vê de fora pensaria, ele nem tá escutando o que ela tá falando. No dia seguinte, a mãe falou que foi buscar um amiguinho pra ir no treino de basquete e o menino entrou, ele falou assim, não, porque ontem a doutora falava, isso. Aí Tirou minha amiga ontem, mandou mensagem, ele falou tudo que você falou. E aí eu falei, tá vendo? Eles querem conversar, eles querem ser tratados que nem pessoas que são. Tanto que eu brinco que eu odeio que fale aborrecente. Eu também. Eu não gosto. Eu também. Eu proíbo de falar aborrecente. Sabe por quê? Porque a pessoa que fala isso, ela acha que ela não foi, né? Que ela foi uma adolescente super legal. Que disse que você foi adolescente? Dá amnésia, gente. A gente tem um pouco de E amnésia. ainda mais quando a gente passou por uma adolescência tranquila, aí a gente acha que a gente não deu trabalho. Mesmo sendo tranquilo, deu trabalho, com certeza. Porque sempre tem muitos fatores, né, que estão relacionados. Comportamento, pois sou gêmea. A minha vida toda eu fui comparada. Desde criança. Então, isso, né? e isso a gente levou pra vida e a gente teve que trabalhar em terapia. Imagina. Porque é a vida toda você sendo comparado com alguém. E assim, você tá mais magra que fulana, a Fabrícia tá assim. Então isso quantas vezes um pediatra não poderia ter intervido, Sim, né? Com certeza. Nesse relacionamento. Porque a gente fala muito, né, da pediatria tradicional, de verificar altura, peso, que isso é super importante, mas a gente tem que ir além. Hoje a gente precisa pensar em saúde mental, a gente tem que pensar nos pilares, né, da medicina do estilo de vida. E aí eu queria te perguntar, Flávia, sobre o livro. De onde veio a ideia, né, desse livro, e explicar o que tem nele,
né? E o quanto ele pode contribuir, porque eu não pode ir uma pediatra lá no meu consultório que eu falo, olha, segue essa pessoa, esta mulher é maravilhosa, e esse livro. Que foi um livro totalmente independente. A gente fez eu e a Renata, né? A Renata Niceto, que é minha amiga, que também vive a MEV, né? E assim, a ideia foi na pandemia um pouco, sabe? Porque veio muito mais à tona a questão do estilo de vida na pandemia. Para mim ficou muito claro isso, né? Acho que pra gente que tá ainda no meio ficou mais claro ainda. Mais claro. Parênteses, eu tive um menino, gente, que ele não fez o estirão, porque na pandemia ele já tinha uma questão de estilo de vida, que daí lascou. E quando ele veio, 2 anos depois, eu nunca vi isso em pediatria. A curva dele fez assim. Ele não fez o estirão. E aí, pré-diabético, veio com os exames todos alterados. Então, é uma coisa que, sabe? E aí eu falei, Renata, a gente precisa fazer um livro de MEV na pediatria, porque não tem. Se você for procurar de pediatria mesmo, você não encontra. Você encontra uma coisa ou outra, mas é pouco. Tanto que foi uma dificuldade até, porque a gente teve que reunir livros, vivências, trabalhos, mas não tinha uma riqueza aí pra gente buscar, né? E aí a gente pôs Pediatria 2.0, quase foi Família 2.0, que eu acho que até Família 2.0 soaria melhor, porque dá uma sensação que é um livro só para pediatras. E, na verdade, é um livro que não é só para pediatras, é um livro para qualquer pessoa que tenha interesse em ter uma vida mais plena, um bem-estar, porque ela traz ferramentas não só para a infância, porque é aquele ponto, é trabalhar o adulto para trabalhar a criança. Então, a gente trabalhou nesse livro os pilares, com foco na infância, algumas coisas mais específicas. Então, tem um primeiro capítulo do Gabriel Rosin, falando de uma breve história da medicina. É maravilhoso, porque ele fala todo o processo, é muito legal. Tem um capítulo com a Tata, de estresse tóxico, que é fundamental falar, que é o que a gente está falando aqui. Tem medicina culinária, a questão também da gestação. Então, é um livro que trata amplo, que trata de tudo, né? E teve alguns colaboradores aí, para exatamente pessoas que estão engajadas na MEV, né? Então, a Carla Delasso, que escreveu o capítulo do RAD, que é a origem das doenças, ela tem muita vivência nisso também, então ela contribuiu, e tem receita também no livro, então tem tudo. Tem tudo no livro. E pra gente, até a gente teve dificuldade em terminar, chegou uma hora que eu falei, tá boa, não vai dar. Isso vai virar um compêndio. Né? Porque dá pra fazer um só de adolescente, por exemplo. Sim, tem um capítulo, dá pra fazer só de alimentação, cada pilar dá um livro, né? Exato. O Bruno fez com a gente a parte de atividade física, então assim, tá bem bacana o livro mesmo, a gente fez com muito carinho, muito propósito, que é direcionado para todo mundo, não é uma leitura muito técnica, é uma leitura que flui, tem as sugestões no final, mas não tem aquela coisa trucada de um livro mais médico, mas não é raso. Então, dá para uma pessoa que está querendo entender o que é a MEV ler, dá para uma mãe ler, dá para um professor, dá para um educador, né? Então, é um livro bem... Eu sou suspeita, né? Claro. Mas que eu acho que ficou muito completo nesse sentido amplo, mas que daria para aprofundar. E Flávia, e o papel da escola? Porque, assim, é algo que me angustia muito, né? Como mãe, como médica. Algumas atitudes, tipo o dia do lanche saudável, né? Que pra mim era pra ser saudável todo dia. E um dia você levar um lanche é o contrário, né? E a prática que a gente tem, né? O que vem no meu consultório, dá pra senhora dar um atestado pro meu filho não fazer atividade física, né? Aí eu falo, não, ele tem que fazer. É o contrário. É o contrário, né? E como você vê hoje o papel da escola? Consegue entender alguma mudança positiva com relação ao estilo de vida? Ou ainda a gente tem muita dificuldade? Eu acho que ainda tem muita coisa para se fazer. É muito pontual. E algumas escolas focam mais em alguns pontos. Na alimentação, tem muitas que já têm uma preocupação real mesmo com o que oferece. Então, as mães que têm essa preocupação acabam direcionando, então, a própria lanchonete, que a lanchonete de escola é um problema de saúde pública. É verdade. Porque é muito difícil, gente. Como que a criança vai ter autorregulação? Entendeu? Ela vai lá, vai pegar o chocolate, vai pegar a coxinha, vai pegar, entendeu? E fica mais ansiosa e vai pegar fica mais ansiosa, dá mais açúcar no meio de um dia que ela tem que estar com o cérebro funcionando. Quer dizer, é super deletério. Então, isso ainda eu acho que tem muito chão. Essa consciência ainda falta, mas algumas escolas eu já percebo um certo movimento para
melhorar essa parte, desde o cardápio até... Mas eu já vi absurdos, por exemplo, eu vi, paciente meu, cardápio feito por nutricionista, tá? De escola com, não vou falar o nome, senão é o nome comercial, mas assim, com iogurte de morango, né? Tipo, para criança menor de 1 ano. Maria mole de sobremesa para criança, para um bebezinho. Assim, quer dizer, complicado, né? E tem mãe que às vezes não se atenta, coitada, porque é tanta coisa que eu nem culpo, entendeu? Ela só vai ser eu, como pediatra, olhar e falar, o que é isso aqui? Tá comendo esse negócio aqui na escola? Aí que vai ver. Então, acho que isso ainda pega. A atividade física ainda é um fardo, né? A educação física é chata em algumas escolas. E aí a criança não quer fazer. Ela não vê sentido em fazer. Ela não entende por quê. Eu tenho certeza que se virasse, principalmente para os adolescentes, os pequenininhos não, né? A quinta série que começa a questão de não querer mais fazer atividade física. Na quinta série, gente. Quinta série começa o bullying. Quinta série é a idade meio que de transição aí, né? Se você virasse e falasse, olha, cara, se você fizer esse exercício, você vai render mais na escola, você vai conseguir aprender mais rápido, você vai ganhar tempo, você vai ganhar performance, você vai ficar mais inteligente. Eu tenho certeza que ia melhorar. Mas não tem, do tipo, faz e cala a boca. Só que daí é uma aula chata, às vezes o horário é ruim, no meio melado, do dia, a criança não se sente à vontade depois. Ou muito cedo. E aí vem um outro detalhe, que para mim, as escolas, principalmente adolescente, eles deveriam entrar mais tarde, pensando no ciclo biológico do sono do adolescente, que tem um deslocamento do ciclo circadiano. Para eles não é fisiológico entrar 7 horas na escola. Sim. A gente sabe disso. Então já tem isso, eles já vão para a escola num horário que não é legal. Aí imagina quando é a primeira aula de educação física. Ele tá dormindo ainda. Então ainda não vê importância, ninguém explicou para ele por quê. Ele só vê chatice. Aí tem uma outra questão. Tá com sobrepeso, aí tem vergonha da roupa que vai usar. É um negócio... É um ciclo vicioso que faz... Mas eu acho que se afasta da atividade física. Se afasta mais ainda. E eu acho que os pais... E aí, a gente falou de alimentação, da atividade física, do horário, que isso, infelizmente, não tem como mudar. E tem a questão do... Qual que é o papel, exatamente, da escola? Muitos pais jogam tudo. Sim. Mas eu vejo como uma parceria. Mas quem que tem que... É a família. Entendeu? Porque, assim... a professora está lá com outros alunos. Ela tem que ter um jogo de cintura lá, independente da idade. Ela não tem como fazer uma coisa... Se o pai não tem um retorno em casa e não olha no olho do filho, e não chega lá e vai na escola atrás. O meu filho, na quinta série, ele sofreu bullying. E aí, foi assim, ele me falar, eu ir. Eu não posso achar que é culpa da escola. Teve algumas questões? Teve, que eu fui lá e levei e conversei. Mas eu tive que assumir o meu papel. Eu já escutei de pai falando assim, não sei por que a escola não abre de sábado e domingo. Nossa. Tá? Difícil, né? É difícil, gente, né? Então, a escola é uma entidade que serve para o ensinamento e, claro, tem que estar alinhado com os seus valores. Então, por exemplo, eu falei isso na outra escola do meu filho. Eu falei, eu não controlo a sociedade. Por exemplo, a impunidade no Brasil. Eu não controlo. Infelizmente, a gente sabe que a gente vive num país que é mais impune. Se você for assaltado aqui na esquina, não vai acontecer nada com a pessoa, provavelmente, com o bandido. Então, o meu filho sabe disso, ele vê isso, eu não posso mudar. Agora, dentro da escola, eu quero que tenha justiça. Então, eu vou olhar o que a escola está fazendo e se não estiver alinhado, eu mudo. E já aconteceu isso com o meu filho, de eu ver uma questão e aí a escola, não, a gente vai ter uma punição para aquele aluno que fez o bullying. Beleza. Aí passa 2 dias, não vai ter punição. Não, peraí. Não, aqui, ensina matemática, história, geografia, um monte de escola ensina. Eu quero saber se você está ensinando os valores. Né? Então, é um alinhamento do pai, da mãe com a escola. E algo que a Flávia falou agora sobre o tempo de qualidade com as crianças, né? Que a gente precisa pensar nisso, né? E o pai tem que ter essa responsabilidade, né, Tati? É verdade. Mas, assim, gostaria de fazer uma pergunta para você, assim, sobre a sua prática. Qual é a sua percepção, né, em relação a esse aumento de diagnósticos, né, de TEA, transtorno do espectro autista, e TDAH, né? Não falta, né, um pouco aí avaliar os pilares, né, verificar a questão do sono, da alimentação, tudo antes, já que tudo isso pode alterar algumas funções, né, como a atenção, a impulsividade. Claro. Sim, com certeza. É
é um olhar muito fechado. Ainda mais quando às vezes vai no especialista. Tem uma questão de comportamento. Então, ele não olha o resto. Recentemente eu recebi uma menina de 2 anos e meio com a questão de que era muito agitada, que não parava quieta, que não sei o que não sei o que lá. Será que ela é hiperativa? A menina não tem nem 3 anos. E aí, eu conversando com a mãe, ela veio pra mim por causa... eu queria um floral. É a pílula mágica. Quero um floral pra ela não ser tão nervosa. E aí, conversando com ela, eu falei... na parte física mesmo. Sono. Ela ronca um pouco. Tá. Eu não sei, às vezes parece que ela tem apneia. Nossa, interessante. Menina toda entupida. Foi olhar o ouvido horroroso. Ela teve uma otite. Falei, checou se tá... Como é que tá a imitância? Fez um teste auditivo? Não fez. Bom, concluindo, eu virei pra mãe e falei o seguinte, ela tá dormindo muito mal. Provavelmente a qualidade do sono dela tá péssima. E aí, como qualquer pessoa com privação de sono, ela tá irritada, só que ela tem 2 anos e meio, então não tem ferramenta nenhuma pra falar, gente, eu tô dormindo mal, tá? Por isso que eu tô irritada. O que ela vai fazer? Ela vai dar patada em todo mundo, ela vai chorar, ela vai se jogar no chão, ela vai virar uma criança birrenta. Aí eu conversei com a mãe, eu falei, eu não vou te passar floral nenhum, desculpa, a gente vai ter que olhar essa parte, você vai fazer um exame e tal. Gente, tava os 2 ouvidos cheios de catarro, não tava mexendo nada a membrana, a imitância veio curva B, sabe, reto. Nossa. Além de tudo, ela tá escutando mal. Quer dizer, se eu vou lá e não tenho esse olhar MEV, né? O que eu vou fazer? Não, ela precisa de um calmante. Nem que seja natural, não importa. Não tá resolvendo o problema. Pílula mágica, então, esse olhar global, nesses diagnósticos, é fundamental. E também como um coadjuvante do tratamento. Precisa da Ritalina? Às vezes precisa. Mas aí, tá fazendo atividade física? Tá dormindo? Que tipo de alimentação? Tá cuidando da flora intestinal? Como é que tá a microbiota? Consome algum alimento que tem probiótico? Então, assim, é um olhar muito fechado e a necessidade de ter que... parece que tem que ter um diagnóstico. Senão você é um mau médico. A angústia dos pais pelo fechamento do diagnóstico. A gente está se encaminhando para o final do podcast e eu queria te fazer uma pergunta, que é o nome do podcast. Qual é a prescrição original? Qual é a prescrição que a Flávia faz, que é fora da caixa, que não é uma prescrição comum de um pediatra? Eu prescrevo para os pais realmente buscarem eles viverem uma vida melhor. Eles buscarem fazer escolhas melhores, né? Então, o olhar para eles em primeiro lugar, que é o que a gente fala. Máscara de oxigênio, vai cair, você põe primeiro em você, depois no outro. Não tem como você cuidar de ninguém se você não se cuidar. Começando até com nós, com médicos. Sim, é um ato ético. Sim. Tá? Então, acho que a minha prescrição é essa, prescrição familiar. Que linda! Gratidão pela... Muito obrigada. Né, por essa disponibilidade de falar, falar tanto, né? De falar. E falar simples, né? Porque eu acho que essa é a nossa função, claro. né? Simplificar a linguagem Comunicação. da MEV, deixar que essa linguagem se expanda, né? Que os profissionais, os pediatras comecem a entender a importância disso. Vem pra tribo. Acrescentar! Vem pra nossa tribo, né? Com certeza. Obrigada, viu, pelo convite. Então, a gente está encerrando aqui com o patrocínio do Live Up e agradeço aqui a presença de todas, né? As minhas amigas que ficaram aqui, né? Como host aqui do projeto e a gente só tem a agradecer essa oportunidade de conversar, né? E aprender com pessoas tão maravilhosas e assista os outros episódios do nosso podcast.